Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos falar de comunicação, aliás, realizar um balanço sobre jornalismo, comunicação, tecnologia, com o Felipe Parra, ele que é professor de comunicação e tecnologia, doutorando pelo programa de pós-graduação em comunicação da escola da ECA, da USP São Paulo, da Escola de Comunicação e Artes, ECA USP São Paulo, e também publicitário, professor dessa disciplina. É um prazer, uma satisfação falar com você, professor Felipe. 2021 terminando aí, né? Você vem realizando aí várias pesquisas na sua área como pesquisador na área de comunicação, doutorando sobre a violência contra jornalistas no Brasil e também sobre as rádios livres, a história das rádios livres em Sorocaba, né? Como que você fecha o ano de 2021 analisando o fenômeno da comunicação em si, professor? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui novamente. Reinaldo, sempre é um grande prazer aqui conversar com você, bater um papo sobre comunicação, né? Igualmente, professor. Tanto nas questões globais quanto nas questões regionais de Sorocaba, né? Então, um balanço sobre a comunicação hoje, né? Principalmente voltando então para minha parte de pesquisa, tanto sobre rádios livres quanto a questão de segurança dos jornalistas, a gente pode ver uma influência, né, dessa comunicação em relação à disseminação de conteúdos, né, e como esses conteúdos também conseguem influenciar algumas pessoas, né. A disseminação hoje ela está muito mais fácil e, ao mesmo tempo, muito difícil de identificar o que é verdadeiro e o que é falso. E muitas pessoas, então, que compram ou que gostam de certo discurso, elas costumam validar esses discursos sem mesmo procurar alguma fonte confiável, né? Então, essa validação é uma questão muito problemática que ela vem fomentando todas essas questões da disseminação e do crescimento das fake news, como também de violências contra os jornalistas. E quando eu falo violência contra jornalistas, contra profissionais de comunicação, não é somente casos isolados no Brasil, e sim são casos que acontecem no mundo inteiro. É uma questão problemática que vem crescendo como um todo, de forma global. Agora, lhe preocupa o próximo ano, o ano de sucessão presidencial? Os casos podem aumentar? Qual será o seu olhar em relação a esse momento específico do país? Então, eu acho sim que a gente precisa realmente pensar nessas questões de educação e verificar como a gente pode utilizar nossos meios de comunicação independentes ou os meios de comunicação convencionais para orientar e educar, certo, os eleitores e as pessoas, né, ano que vem, para a gente não cometer alguns erros que já aconteceram, como nas eleições de 2016, a presidência lá em Uganda, onde tivemos várias, lá é uma constante essa questão de violência contra profissionais de comunicação, né? E violência que a gente pode ver muito mais extrema do que acontece aqui no Brasil, casos de morte, enfim, né? E lá a imprensa ela funciona muito como como poderia dizer, é, como uma propaganda mesmo, né, para alguns candidatos ou para alguns partidos, porque esses meios de comunicação eles recebem dinheiro para enaltecer as coisas boas, né, do governo e esconder algumas outras questões que são muito mais complicadas, né? Então, esses meios de comunicação, eles fazem realmente jornalismo ou eles estão fazendo publicidade utilizando técnicas de jornalismo para fazer isso, né? Então isso é uma questão muito interessante e muito problemática. Nós precisamos ver esse caso, precisamos analisar isso e também para não aplicar ou para não replicar, né, esse fenômeno, essas questões que ocorreram em Uganda, aqui no Brasil, nesse próximo ano, né? Então, assim, fica o exemplo, temos esse exemplo, temos vários outros exemplos, mas precisamos aprender com eles, né? E nós temos toda uma miríade de informações
aplicações e de aparelhos, né, comunicativos, como a gente pode utilizá-los para orientar as pessoas a não caírem nesses discursos, né, nessas fake news, né? Você pode explicar, Felipe, para as pessoas entenderem melhor como funciona o seu programa de pesquisa em doutorado em relação à violência contra jornalistas? Você tem os seus coordenadores e, a partir daí, vocês fazem uma análise de situação de cada caso e, a partir daí, chegam a uma conclusão? Então, Reinaldo, é uma coisa muito interessante que você está falando, né? Esse, é, Essa pesquisa sobre violência contra jornalistas, contra profissionais de comunicação, ela apareceu de uma oportunidade que ocorreu, né? E dentro do meu projeto de pesquisa principal, que seriam as rádios livres sorocabanas, eu verifiquei que daria para abordar também esse tema junto, né, na tese. Então, me inteirando e me aprofundando, né, eu comecei a participar desse projeto Safety Matters, coordenado aqui pelo Brasil pela professora Elizabeth Saad e pela professora Daniela Oswaldo Oliveira, e ali então nós temos alguns parceiros, né, tanto da Noruega, Oslo Met, Metropolitan University, temos a Universidade de Witwatersrand, de Joanesburgo, temos a Universidade de Tulsa, nos Estados Unidos, e mais alguns parceiros, como a Intercept Brasil, o New York Times, enfim, né, são vários parceiros, cada um tentando se especializar em alguma questão, em algum ponto referente à violência dos jornalistas, né? Então, para essa pesquisa, para esse projeto, foram determinadas 3 linhas, né? Uma linha que ela iria falar muito mais dessas questões técnicas dentro da violência no ciberespaço, né? Uma outra que seria uma questão muito mais de, como eu poderia falar para você? De uma aproximação também, né, nessas questões do dia a dia, né, como funciona essas questões de, principalmente pensando nas jornalistas mulheres, né, questões de gênero, como funciona, né, como é o assédio dentro e fora das redações, né, e também tem aí um terceiro grupo, ao qual eu faço parte, que é o grupo de traumas. Então, após um evento traumático, uma cobertura traumática, como jornalista, como ele consegue ressignificar isso? Ele fica traumatizado ou ele consegue ressignificar, ter uma certa resiliência para fazer o papel fundamental que seria do jornalista, que é apresentar a verdade para a sociedade, né? Então, eu estou trabalhando nisso, nessas questões sobre os traumas dos jornalistas, né? Em específico, nesse tema, a gente está falando sobre os suportes sociais. O que são os suportes sociais? Eles são tudo o que o jornalista percebe quando ele sofre um trauma, quando ele sofre uma agressão verbal ou uma violência física, tudo aquilo que percebe que as pessoas estão apoiando ele. Seja um apoio informal, de familiares, enfim, seja apoio de pares, seja do seu chefe, ou então dos seus amigos, né, que estão ali trabalhando com você, como suportes formais, né, o debriefing, mostrar o que ocorreu, né, notas de repúdio, tudo isso são questões formais, né, que também são suporte para essa pessoa, né. Pensando em outras questões também, como são a segurança, né, esse suporte social antes do ocorrido, equipamentos de segurança são fornecidos aos jornalistas, certo? Existe algum seguro financeiro para esses jornalistas que cobrem essas pautas mais, entre aspas, perigosas, né, onde possa haver esse tipo de agressão? Né? Existe um suporte psicológico, existe um suporte que o próprio jornalista ele consiga, né, ir atrás disso e debater sobre esse tema, né, para realmente ressignificar todas essas questões. Então, basicamente, o que a gente está fazendo?
pensando essa questão do suporte social aplicado em vários outros contextos culturais, sociais, econômicos, né? Então, a gente vai pegar algumas amostras, alguns jornalistas do Brasil, alguns de Uganda e alguns dos Estados Unidos, para verificar quais são os suportes sociais oferecidos a esses profissionais da comunicação, né? Dentro desses contextos. Para quê? Para comparar e verificar depois, certo? Se é possível adaptar um suporte social de Uganda que não tenha no Brasil, é possível adaptar? É possível ter aproximações? Quais são os distanciamentos, né? Então, todas essas questões são justamente para auxiliar, certo? As empresas, enfim, as empresas de comunicação, eu estou falando aqui de jornais, televisão, enfim, portais digitais, né? A pensar um pouquinho mais sobre essa questão da saúde do jornalista que sofreu, né, algum ataque. Seria essa questão pós-traumática, como lidar com isso, né? Porque a gente pode ver muitas vezes, Reinaldo, que esse tópico ele é colocado em evidência, a violência, mas esse suporte pós-traumático é uma coisa que a gente não vê com muita frequência aqui, né? Então, se a gente conseguir de alguma forma, trazer ideias, aproximações e pensar nisso de uma forma mais efetiva, tentando colocar na prática, eu acho que é uma contribuição muito importante para o jornalismo e para a comunicação no Brasil. Uhum. O que eu percebo, professor, essa é a percepção também de um pesquisador como você. Depois que nós sofremos agressão aqui, a gente, é evidente, eu como jornalista, a gente eh, estabelece uma linha editorial, pelo menos eu procurei estabelecer uma linha editorial, agora muito mais firme, não que a gente já não fizesse isso, mas não aceitar qualquer tipo de intimidação futura, sarcasmo, né, como recentemente aconteceu, e aí, mesmo que as pessoas estranhem, né, aí as pessoas começam a dizer que você é de esquerda, né, porque agora você, entre aspas, você tem uma linha editorial de combate à ignorância e o fanatismo, que é o que eu vejo dentro do bolsonarismo, que estimula a violência aos jornalistas. Então, eu, como jornalista, tenho obrigação, né? Se fosse tivesse acontecido com outro colega, da mesma forma. Na sua visão hoje, essa é a primeira vez, como pesquisador, que você vê com um olhar bastante preocupante esse ódio que se propagou em relação a profissionais de comunicação, que parece ter contaminado, de fato, muitas pessoas? Olha, é preocupante, realmente, é uma coisa, como eu disse para você, é uma questão global, se a gente for pensar nas repórteres das Filipinas, os repórteres mexicanos, afegãos, egípcios, todos sofrem uma questão mesmo de certas represálias, né, verbais e físicas, quando eles adotam um posicionamento de mundo, que é isso que você está falando para mim, Reinaldo. Hum. A sua linha editorial é um posicionamento de mundo. As pessoas, geralmente, quando você adota esse posicionamento, você se torna um profissional de comunicação sério, né, compromissado com certas verdades, mas ao mesmo tempo você cria certas represálias, né? Uhum. Só que aí é que está. Eu acho que o profissional de comunicação, com ênfase no jornalismo aqui, ele tem um compromisso com a verdade, ele tem um compromisso, é um serviço de utilidade pública. Você tem que colocar, claro, ali o seu ponto de vista, em uma questão que seja clara para a sociedade. Não que o seu posicionamento ele seja a verdade absoluta. É importante que outros profissionais também tenham, também deem a sua opinião sobre a questão de forma clara e verdadeira, Uhum. né? E aí cabe à sociedade verificar, certo, os fatos e lidar com eles, né? Eu acho que tentar suprimir, tentar restringir, tentar censurar já é uma coisa mais complicada. Eu acho que assim, a comunicação ela está para todos,
é necessário ter muita responsabilidade e seriedade, né, para trabalhar com a comunicação, certo? E aceitar que existem opiniões diferentes. O que a gente pode ver muito hoje, e também eu estou falando aqui não só um caso brasileiro, mas também num caso global, é uma questão de que se você não está alinhado com os meus ideais, você precisa ser obliterado, né? Sim. Muitas vezes, né? Então, assim, e quando eu digo obliterado, é uma questão de um cancelamento daquela ideia por si só, sabe? Muitas vezes é isso que você está falando, Reinaldo, quando você adota um posicionamento de mundo, uma linha editorial, é um posicionamento seu como jornalista, mas muitos outros jornalistas também se sentem intimidados, né? E mudam a sua linha editorial, deixam elas muito mais brandas, né? Principalmente em locais que, por exemplo, se a gente for pensar na África ou até mesmo em alguns locais do México, onde a vida do jornalista ela está muito mais em risco, né? Quando a gente pensa em governos africanos, quando a gente pensa no cartel de traficantes no México, ali é muito mais perigoso todas essas questões. Então, a linha editorial de alguns profissionais, ela fica um pouco mais branda. Só que aí, até que ponto isso é bom, isso é a verdade, né? Será que você não está fazendo só uma autocensura, né? Então, tudo isso é muito complicado e a gente precisa colocar numa balança para verificar o que é possível de se fazer, né? Como combater isso? E eu acho que o maior aliado que a gente tem, a melhor solução que a gente possa ter, no caso do contexto brasileiro, é a questão da educação. É a questão da educação. E é muito interessante, Reinaldo, que eu dei uma entrevista para os jornalistas da Uniso, né, lá do podcast Fox no Assunto, que você Uhum. também participou, e um deles me perguntou assim, mas se tivesse outra pessoa, se fosse mulher, no caso que ocorreu com você, Reinaldo, seria diferente? Você acha que seria mais violento? Você acha que não seria mais violento? Eu falei, eu acho que assim, as pessoas e o contexto não muda, né? A questão da violência. Eu acho que ali o que mudaria alguma coisa seria a questão educacional, né? Se as pessoas estivessem informadas e soubessem um pouco mais, certo, de como funciona todo esse trâmite da comunicação contemporânea, pode ser que você estivesse ali e não fosse agredido, por mais que você não fosse bem-vindo naquele local, entende? Uhum. Agora, um outro trabalho também de pesquisa que você vem desenvolvendo, já está sendo divulgado, é uma profunda pesquisa sobre as rádios livres sorocabanas, né? Você poderia dizer quem você já entrevistou vários fundadores de rádios livres em Sorocaba, como que está o alcance desse trabalho e como que está vendo esse retorno dele? Reinaldo, é uma coisa muito legal que está ocorrendo, né? Desde 2018, eu venho entrevistando donos de distintas rádios livres em Sorocaba, né? Então tem sido muito produtivo e isso tem abrido um leque, né? Muito importante para a gente verificar como foi essa história aqui no Brasil das rádios livres, né? É muito importante verificar isso, que é um movimento que ocorreu em Sorocaba e pouca gente sabe, e ele é muito importante para o desenvolvimento radiofônico, da comunicação radiofônica no Brasil, né? A gente pode ver em Sorocaba, principalmente na idade das pessoas como meu pai, que me lembram muito bem de todas essas rádios, né? Mas eu vejo que tanto os profissionais da comunicação como os acadêmicos, eles se pouco, sabe muito pouco e muito interesse por esse tema, né? Então, por isso eu venho desenvolvendo, né? E eu entrevistei em torno agora de 7 pessoas, 7 donos de distintas rádios livres que funcionaram dos anos 80 até os anos 2000, algumas, né? Então, assim, tem sido muito interessante traçar um paralelo entre elas, verificar conceitos da comunicação que ocorriam dentro dessas rádios livres, né? E tudo fruto disso deu e o fruto, né, dessas entrevistas foram
a minha coluna, chamada Rádio Livre em Sorocaba, no site da USP, né, do Programa Universitário 93,7. Depois de eu entrevistar o Robson César, que era um desses donos de antigas rádios livres, né, ele falou: eu tenho um acervo enorme aqui em fitas cassete da programação, vinhetas, entrevistas que eu e outros rádios, outros donos de rádios fizemos, né? Eu tenho tudo gravado. Então a gente começou a digitalizar isso e fazer também uma coluna chamada Estação Sorocaba. Ali a gente apresenta então todos esses áudios recuperados dos anos 80. Né? Então é muito interessante verificar tudo isso, né? Agora, domingo passado, dia 26, né, finalizou na Rádio USP também a série Rádios Livres Sorocabanas, onde essas 7 entrevistas que eu dei foram compiladas em em 6 programas para a Rádio USP, né? Eles estão disponíveis tanto no site Universidade 93,7, quanto no Spotify, que é o podcast Rádios Livres Sorocabanas. Então, tudo está muito produtivo nisso, né? Agora eu estou no último ano do doutorado, que é a questão das conclusões, a questão de realmente você escrever, a parte prática, ela basicamente ela se finalizou, né? Então agora é uma questão muito mais de você realmente se debruçar em todo esse material que você colheu e escrever essa tese, né? Mas é muito interessante, Reinaldo, pensar que essa reunião com essas pessoas que eu não conhecia se tornou uma amizade muito legal. E a gente está pensando agora, então, em realmente fazer uma confraternização para conversar com essas pessoas, as pessoas se juntarem. Muitos desses donos de extintas rádios livres não se veem há 40 anos. Então, assim, está sendo muito interessante. E esse é um primeiro passo que eu e meu orientador, professor Luciano Maluli, estamos querendo fazer, né, esse encontro entre rádios livres, entre donos de rádios livres, um encontro fechado, para em 2022 a gente realmente fazer um encontro aberto na academia. Pensamos aqui na Uniso, não sei ainda, precisamos ver parcerias, né? Para verificar se essas pessoas têm disponibilidade para fazer um encontro de donos de rádios livres aqui na universidade, que seria muito importante também, né? Legal. Professor, que mensagem você deixa aí para os internautas nesse momento de desafio de consumir tantas informações que chegam a cada segundo? Como buscar uma informação com confiabilidade em tempos de fake news e, ao mesmo tempo, esse futuro da comunicação frente a esse amplo universo tecnológico? Reinaldo, é um desafio. Justamente é um desafio muito grande dos nossos tempos, né? Pensar em tudo isso, mas é necessário. É necessário, eu acho assim, para evitar, tentar procurar outras fontes além daquela que são recebidas por WhatsApp, ou então por um site que não seja tão confiável. Muitas vezes as matérias, as fake news, elas vêm com notícias muito alarmantes, né? Com manchetes muito sensacionalistas, sem terem nenhum repórter ou alguém responsável por escrever aquilo, não tem ninguém assinando, né? Essas mensagens, esses discursos, né? Então, assim, é a questão mesmo de duvidar daquilo que você recebe, de tudo. Ah, mas eu recebi da minha tia. A sua tia também pode não ter checado as informações. Cheque as informações antes. Ah, mas uma pessoa confiável passou para mim. Cheque antes de propagar essa informação. Cheque antes, porque isso é muito importante. As pessoas, como eu já disse, as pessoas, muitas vezes, quando elas sentem uma relação com aquele discurso, tem uma relação com aquilo que ela pensa e ela gosta daquele discurso, ela compartilha de uma forma mais sem pensar 2 vezes. Por quê? Porque nós, como seres humanos, somos seres mais emocionais do que racionais. A gente sempre está muito mais propício a divulgar aquilo que a gente acha que é legal, que a gente concorda. Então, mesmo a gente concordando com aquele discurso,
vamos conferir, vamos verificar como funciona isso, né? Por quê? Porque eu acho, é uma coisa, como fala, é um termo que eu penso todas as vezes quando eu penso na comunicação contemporânea, nós estamos vivendo numa puberdade digital, né? Que é muito boa, as pessoas estão descobrindo as suas potencialidades dentro do ciberespaço, certo? Mas, ao mesmo tempo, elas ficam, como fala, maravilhadas com esse mundo e começam a fazer coisas que sem pensar, né? Então, assim, eu acho que essa questão da racionalização, né, do que você está fazendo dentro do ciberespaço, aliado a uma educação, a ir atrás de informações, a verificar como você pode se prevenir com essas fake news, das fake news, né? Eu acho isso de suma importância para a gente dar um próximo passo, né, após essa puberdade digital que vivemos hoje. Tá aí, você então pôde conhecer um pouco mais de como que estão sendo desenvolvidos esses trabalhos do professor Felipe Parra na área de comunicação, tão vital nesse momento, né, de ter novas tecnologias, tecnologia da informação, e como também as pessoas devem saber filtrar o consumo dessas informações para justamente evitar que o próprio cenário fique muito mais conturbado e confuso, né, diante de uma pandemia, por exemplo, um ano político de sucessão presidencial, onde as informações falsas, né, professor, acabam apenas tumultuando e provocando sérios problemas, né, quer dizer, influenciam numa eleição presidencial, como foi nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. E o trabalho do professor Felipe Parra vem justamente trazer esse alerta, como ele disse, para educar. As pessoas precisam, nesse momento, serem até reeducadas de como consumir informação. Nós conversamos com o professor Felipe Parra, professor de Comunicação e Tecnologia, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Escola de Comunicação e Artes, a ECA-USP, e publicitário, deixando o seu recado. Parabéns por esse trabalho profundo acadêmico, professor, e que realmente são iniciativas como essa que preparam até mesmo a nova geração aí, essa molecada aí, de como consumir informação no futuro, né? Parabéns aí, viu? Sucesso para Eu que você aí. agradeço. Eu que agradeço, Reinaldo. Você também tem feito um trabalho muito interessante ao longo desses anos, né? Venho acompanhando você. É um compromisso que não é de hoje, né? Com essas Sim. questões da comunicação, né? Um compromisso profissional. Então, assim, é muito prazeroso trocar essas informações aqui com você, sempre. Tá joia? Eu que agradeço, professor, e a gente também aprende bastante, viu? Parabéns aí e ótimo 2022 aí, que mais comunicação venha para todos nós aí. Com certeza, Reinaldo. Um ótimo 2022 para todos nós. Deixa eu pausar.